Vamos analisar os gráficos do movimento de uma partícula que se desloca com aceleração constante. Vamos lembrar que, para uma partícula que se desloca com aceleração constante, a equação horária da posição é dada por x, como função do tempo, igual a xi mais vxi, que é a velocidade inicial, t mais 1/2 de ax t quadrado. Se você der uma olhada nessa equação, vai verificar que a posição x varia com o tempo de tal forma que esta é uma função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Então a gente tem aqui a representação de uma parábola, que de certa forma é a representação gráfica de um movimento que se desloca com aceleração constante. Nós lembramos, esta é a equação da posição para o caso em que a x é constante. Lembrando que a derivada da função posição no tempo, ela é a velocidade da partícula. Se nós lembrarmos lá do cálculo, a derivada de uma função calculada num determinado ponto, ela representa o coeficiente angular de uma reta que tangencia o gráfico nesse ponto. Então, por exemplo, se eu calcular a derivada de x aqui nesse ponto de coordenada t igual a zero, cujo valor da posição é xi, eu vou ter esta inclinação aqui da reta verde, e como a derivada da posição representa a velocidade, então nesse ponto aqui, a inclinação desta reta, ela está associada à velocidade inicial. No instante t qualquer, eu tenho aqui um ponto diferente do anterior, e a derivada da função x neste ponto me dá a informação de uma velocidade que eu estou chamando aqui de vxf. Eu posso afirmar que a velocidade, se eu chamar esse ponto aqui de ponto F e esse de ponto I, eu posso afirmar que a velocidade no ponto F é maior que a velocidade no ponto I, porque eu estou vendo que a inclinação desta reta é maior do que esta aqui. Eu me refiro à inclinação. Quanto mais íngreme for a reta, mais inclinada ela estará. Então, a velocidade da partícula no ponto F é maior do que a velocidade do ponto I. A primeira coisa que a gente faz é olhar para os eixos e verificar quais são as grandezas que estão lá. Aqui eu tenho posição versus tempo. Então, como a derivada da velocidade representa, a derivada da posição representa a velocidade, em cada ponto desse aqui eu tenho diferentes valores para a velocidade, porque eu terei inclinações diferentes a cada ponto percorrendo o gráfico de x versus t. No caso, como eu estou me referindo a um movimento com aceleração constante, esse gráfico é uma parábola, que é o gráfico de uma função quadrática, como é a função x de t nesse caso. Okay? Agora nós vamos olhar para o gráfico da velocidade em função do tempo, para o mesmo movimento. Vamos lembrar que a função horária da velocidade, para o caso em que a x é constante, é vx igual a vxi mais ax t. A função velocidade é uma função do primeiro grau, porque o expoente aqui do t é 1. E o gráfico de uma função desse tipo é uma reta inclinada, como está representado aqui. Veja que aqui eu tenho o valor da velocidade para t igual a zero, que é o valor vxi, que corresponde a este valor. E tem aqui um aumento da velocidade dada por axt. Então, se eu somar vxi com axt, vxi mais axt, eu tenho o valor da velocidade xf, velocidade final.
E a inclinação deste gráfico, o que ela representa? Vamos lembrar que a aceleração é a derivada da velocidade. Então, como a derivada da velocidade está associada à inclinação em diferentes pontos do gráfico da velocidade, então a inclinação desta reta me dá um valor a respeito da aceleração. Como a aceleração é constante, a inclinação da reta é sempre a mesma, ou seja, a inclinação da reta não muda, ela é constante no decorrer do tempo. E por fim, o gráfico da aceleração versus t. Se a aceleração é constante, o gráfico vai ser o gráfico de uma função constante, ou seja, um gráfico de inclinação zero. Veja que a aceleração aqui é a mesma em todo e qualquer instante t. Vamos dar uma explorada nos dois últimos gráficos, o gráfico da aceleração e o gráfico da velocidade, e ver que tipo de informação nós podemos retirar desses gráficos. Eu vou fazer primeiro uma análise do movimento anterior, movimento em que a aceleração é constante. Depois a gente faz uma generalização no caso em que a aceleração pode variar. Então, começando pelo gráfico da aceleração versus tempo. Veja que eu tenho aqui uma reta de inclinação zero, pois a aceleração é constante, ou seja, é sempre o mesmo valor no decorrer do tempo. Aqui é o instante zero. E eu vou chamar esse valor da aceleração de AX, ou seja, é AX em todo o tempo. Vamos calcular a área dessa figura, compreendida entre o gráfico da aceleração e o intervalo de tempo de zero a um instante t qualquer. Essa figura é um retângulo, então a área da figura é numericamente igual. Como é um retângulo, eu vou pegar a base, que vale t, vezes a altura, que é o valor x. Então, t vezes ax, ou ax vezes t, ax, t. Vamos lembrar que a equação da velocidade é Vx igual a Vxi mais axt. Vou passar Vxi para o lado esquerdo. Vx menos Vxi é igual a axt. Vx menos Vxi é delta Vx, que é igual a axt. No entanto, no cálculo anterior, nós vimos que axt é o valor desta área. Então, eu posso concluir que a área nesse gráfico ela é numericamente igual à variação de velocidade ΔVx. Veja que eu estou me referindo à área do gráfico da aceleração versus tempo. E aí você deve estar se perguntando, tá, tudo bem, a área, nesse caso aqui, é tranquila de calcular, porque afinal de contas é um retângulo. Se a aceleração se ela variasse também linearmente, tivesse uma reta inclinada, eu poderia também calcular esta área facilmente. Ela representaria também o valor ΔXV. Então, seria, por exemplo, a área de um trapézio. E se a figura não for uma figurinha onde a gente possa calcular a área facilmente? Vamos supor que eu tenha que a aceleração esteja variando. Vamos supor que a aceleração tenha aqui uma variação qualquer desta forma. Isso aqui seria a função aceleração como função do tempo, e ela está variando desta maneira, com esse perfil gráfico aqui. Vamos pegar aqui um intervalo de T1 a T2. Vale a mesma regra, ou seja, a área compreendida entre o gráfico da aceleração e o intervalo de tempo considerado, esta área, ela continua sendo numericamente igual à variação de velocidade no intervalo de T1 a T2.
Só que esta área não tem uma formulazinha pronta para que nós possamos calculá-la. Então, nesse caso, eu tenho que recorrer ao cálculo integral. Isso aqui será a integral da função em questão, que é a função ax, t, dt, de t1 a t2. Então, vale a mesma regrinha, a área realmente continua sendo a variação de velocidade, só que nesse caso, para calcular ΔVx aqui, eu preciso conhecer a função cujo gráfico tem este formato e vou ter que resolver uma integral no intervalo considerado para determinar ΔVx. Vamos ver agora o gráfico da velocidade em função do tempo, para o caso em que a aceleração é constante. Depois a gente generaliza também, como a gente fez lá com a aceleração. Então veja bem, eu vou calcular a área da região compreendida entre o gráfico da velocidade e o eixo dos tempos e os instantes 0 e t. Então esta área ela é numericamente igual. Veja que essa figura é um trapézio, então vou calcular a área desse trapézio, base menor que é Vxi, mais a base maior, que é um certo valor aqui para a velocidade, Vx, vezes a altura de 0 a t, tudo isso dividido por 2. Vxi mais, lembrar aqui, a função velocidade é Vx igual a Vxi mais AXT. Eu vou substituir aqui por Vx, então Vxi mais AXT vezes T, dividido por 2. Continuando, esse cálculo dá 2 Vxi T mais AXT quadrado, dividido por 2. Vou desmembrar essa fração aqui em duas. Então, terei 2 Vxi T sobre 2 mais AX T quadrado sobre 2. Aqui eu corto 2 com 2. Então, a área é numericamente igual ao valor Vxi T mais, vou reescrever essa segunda parte como sendo 1 meio de AX T quadrado. Vamos deixar essa informação aí. Vamos lembrar que a função da posição, como já foi visto, x é igual a xi mais vxit mais 1 meio de ax t quadrado. Eu vou jogar xi para o lado esquerdo da equação, então vai ficar x menos xi, quando o xi passar para cá, x menos xi é ΔX. Então, ΔX igual a Vxit mais 1 meio de AX T quadrado. Veja que este termo, ele é o termo anterior, ou seja, representa a área na figura plana. Então, este termo representa esta área. Isso quer dizer que no gráfico velocidade versus tempo, a área ela é numericamente igual a ΔX. Eu falo numericamente igual porque só o valor numérico interessa, que as unidades são diferentes. Do lado esquerdo, unidade de área tem dimensão de comprimento ao quadrado, e nesse caso aqui eu estou calculando deslocamento, que é dado em metros. Então só o valor numérico, pois as unidades não são iguais. Bom,
Apesar de termos feito para o caso em que o movimento ocorre com aceleração constante, esta regra também é geral. Para o gráfico velocidade versus tempo, a área compreendida entre o gráfico e o eixo horizontal, o eixo dos tempos, e no intervalo de tempo considerado, ela me dá a informação do deslocamento.